Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios do canal Educação. Beleza? Show de bola, galerinha! Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Caio Santos, meu xará, mandando aquele bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês, jovens. Galerinha de Elisbão Veloso, estava participando da aula do professor McDowell. Estava aí ao vivo com ele, né? Galerinha de Canto do Buriti já mandou aquele abraço. Pajeú também mandou aquele bom dia. Galerinha que está presente também de Betânia, prazer, Betânia. Canavieira, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Elisbão Veloso, Pajeú, Ribeiro e São Gonçalo. Galerinha que está aqui com a gente, diretamente aí dos polos, um forte abraço para vocês. Prazer estar aqui com todos vocês. Vanessa, a Maia estão diretamente de Pajeú participando, né? Primeiro ano B, tá nativa, diretamente aí do 7 Beija Valente. Muito bom dia, jovens. Prazer receber aí todo o carinho de vocês. Galerinha linda, sempre tá aqui compartilhando com a gente esses momentos, tá? E sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Física, tá bom? Vamos então começar mais uma aula aqui do canal Educação, a nossa última aula da manhã, né? E, jovenzinhos, nosso primeiro encontro da semana, ele vai relembrar da gente o nosso último tema trabalhado, tá? Quem estava na nossa aula de quinta-feira, o primeiro horário da quinta-feira, e também participou do sábado letivo, a gente trabalhou com o tema de quantidade de calor sensível, tá? Então a gente vai retomar para esse tema, para que a gente possa compreender de vez esse conteúdo e responder mais questões ainda do que a gente já tinha trabalhado, certo? Então, vem comigo, vamos começar mais uma aula. A gente tem aí 1 hora juntos para a gente compreender esse conteúdo de quantidade de calor sensível. O Alencar Assênio também está aqui no ar, presente com a gente, diretamente do YouTube. Caio Santos, toda a galerinha que nos acompanha pelo YouTube também, sejam muito bem-vindos. Elismar, Júlia, Letícia, André, toda a galerinha também acompanhando, show de bola! Participação aí de vocês é o que eu peço durante a aula, tá bom? Momento de pergunta, momento de questões que eu vou passar, vou querer a participação de vocês, tá bom? Então, na aula de hoje, jovenzinhos, a gente vai trabalhar propagação de calor e o clima. E o nosso tema de hoje é descobrir como eu posso calcular uma quantidade de calor que se passa de um corpo para outro. Nós já sabemos a possibilidade disso acontecer, né? Então, nós precisamos hoje saber qual é a quantidade que se transfere de um corpo para outro. Qual é a quantidade de calor que vai se deslocar de um corpo para outro, certo? Meus queridos, vamos compreender isso através destes objetivos. Eu vou caracterizar com vocês os tipos de calor, focando mais no tipo chamado de calor sensível, porque nós vamos hoje avaliar a quantidade desse tipo de calor. Em quais situações esse tipo de calor ele se propaga, tá? E quando ele se propaga, como é que eu posso calcular essa quantidade? Como é que eu posso medir essa quantidade de calor do tipo sensível? Além disso, eu vou compreender hoje a definição do que é o calor sensível, calor específico e capacidade térmica, tá? Então eu quero compreender hoje o que é o calor específico e o que é a capacidade térmica, distinguindo
estes dois conceitos. A gente vai ver durante a aula, certo? Galerinha de Eliseu Martins, a gente vai ver que estes conceitos são bem similares. Porém, eu vou, na aula de hoje, distinguir para vocês estes dois, tá bom? Então já vai anotando aí o tema da aula, que é quantidade de calor sensível, e para a gente focar neste tema, eu vou hoje trabalhar com vocês a definição do que é calor novamente, tá? Então, professor, o que seria calor? Defina aí para nós. Calor, Ana Bezerra. Calor, Gabriel, é você transferir energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. Ana, cada corpo vai ter a sua energia térmica. Eu tenho energia térmica, você tem energia térmica, o Gabriel tem, tá? A Rauliane também tem, tá? Então, todo mundo tem uma energia térmica acumulada em si. Porém, quando essa energia térmica ela se transfere entre corpos e isso acontece quando eles possuem diferentes temperaturas, eu chamo essa transferência de energia térmica de calor, tá? Eu chamo essa transferência de energia térmica de calor. Então, toda vez que a energia térmica se transfere de um corpo para outro, em decorrência da diferença de temperatura entre eles, eu chamo isso de calor. Tá? Eu chamo essa energia que está se transferindo de calor. Então, aqui você tem a situação seguinte, eu tenho dois corpos, o corpo A, o corpo B. O corpo A, ele possui inicialmente mais temperatura que o corpo B. Por exemplo, vamos dizer que o corpo A tem 50 graus Celsius. E o corpo B, vamos supor que tenha 30 graus Celsius. Professor, o que vai acontecer? Ora, se eu tenho temperaturas diferentes entre esses dois corpos, eu vou ter, então, uma transferência de calor entre eles dois, certo? Eu vou ter uma transferência de calor entre eles dois, em que o calor vai se transferir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Toda vez, professor? Toda vez. Toda vez vai se transferir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Professor, e aí? O que acontece? Depois de um certo tempo, esse mesmo corpo A e aquele mesmo corpo B vão ter mesma temperatura no final. Vamos supor que seja 40 para cada um. Então, o que aconteceu? Depois do A transferir calor, ele diminuiu a sua temperatura. Olha só, o A diminuiu a sua temperatura e o B aumentou a sua temperatura. Não foi isso que aconteceu? O A diminuiu 10 e o B adquiriu 10 de temperatura. Nesse momento, os dois ficaram com a mesma temperatura, A e B têm mesma temperatura, e nós chamamos esse momento de equilíbrio térmico. Olha só, equilíbrio porque as temperaturas são iguais e térmico porque exatamente é a temperatura, a grandeza que é igual, tá? Então, equilíbrio porque eu tenho alguma coisa que é igual entre os corpos e essa alguma coisa que é igual é exatamente a temperatura, tá bom?
Show de bola? Meus queridos, quais são as unidades de calor? Bom, unidades de calor nós vamos usar aqui na nossa aula, durante o nosso estudo, nós iremos usar a caloria, representada pela simbologia cal, tá? C-A-L, tudo minúsculo, tá bom? Então, usando a simbologia cal, nós estaremos usando a unidade caloria, que refere-se a calor, né? Refere-se à quantidade de calor. Porém, essa unidade caloria só é usada aqui quando a gente está estudando a quantidade de calor. Por quê, professor? Porque quando você fala de energia, a quantidade de calor não é uma energia térmica que está se transferindo de um corpo para outro? Professor, o senhor falou isso. Então, se eu falo de energia, a unidade de energia tem que ser o joule, né? É mesmo, professor? Tá errado então? Não, não é que esteja errado. É porque essa unidade joule é a unidade padrão. Padrão. E a unidade caloria é a unidade usual. Beleza? Então, aqui nós vamos usar a unidade usual. Historicamente, ela é usada em calorias, tá? O calor é contabilizado em calorias. Ok? Show de bola? Professor, mas haverão casos que eu tenho que transformar de calorias para joule e vice-versa? Pode acontecer. Pode acontecer de você ter que transformar de calorias para joule ou de joule para calorias. Em quais situações? Quando a questão ela te dá em joules e aí necessariamente você tem que calcular em calorias. Ou pode ser o oposto, né? A questão te dá em calorias e você necessariamente, olhando para os outros dados, tem que calcular a energia em joules. Quando você tem que realizar essa transformação, aí você tem que utilizar essa transformação aqui, tá? De que uma caloria equivale a 4,18 ou 4,186 joules. Olha aí. 4,18 ou 4,186 joules equivalem a uma caloria. Ok? Às vezes também nós temos a seguinte representação. Uma caloria é uma unidade só. Uma caloria é uma unidade. É como se fosse 1 metro, né? É como se fosse 1 grama. Porém, pode acontecer de você observar o prefixo quilo para valores múltiplos dessa caloria. Então, pode acontecer de você ter que usar quilocalorias, uma espécie de quilograma, uma espécie de quilômetro, que referem-se a 1000 vezes uma caloria. Então, o quilocaloria, uma quilocaloria, é representado por kcal, que é o prefixo K, seguido da unidade caloria. Esse K, jovenzinhos,
Ele é aquele mesmo K do quilômetro, é aquele mesmo K do quilograma, que refere-se a 1000 vezes uma caloria, tá? Então é aquela mesma simbologia que nós usamos lá no quilômetro, lá no quilograma, tá bom? Quilocalorias refere-se a 1000 vezes uma caloria, ou 10 elevado a 3, né? Se a gente colocar em potências decimais. Não é isso? Então, o que eu quero que você leve dessa telinha? Nós vamos usar a unidade usual e não a unidade padrão. E caso eu tenha necessidade de transformar da unidade padrão para o usual, 1 caloria equivale a 4,186 joules. Tá? Show de bola? E não esquecer, tá? Os prefixos decimais valem também para caloria. No caso aí, o mais comum que nós vamos usar é o quilocaloria, que valem 1000 da unidade caloria. Jovens, até aqui, tranquilidade? Quero saber aí da galerinha de Eliseu Martins, de Canto do Buriti, de Pajeú, que estão acompanhando a nossa aula, de Betânia. Está tudo bem. Galerinha do YouTube também, que está online com a gente, estão compreendendo. Até agora, tudo tranquilo. Tudo de boas. Ok. Vou continuar aqui. Vamos falar agora do calor do tipo sensível. Hoje, o nosso foco é compreender o que é o calor sensível e calcular essa quantidade de calor que é transferida, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho água. Água líquida inicialmente a 14,5 graus Celsius. Então, eu tenho água inicialmente a 14,5 graus Celsius. Galerinha, o que vai acontecer, jovenzinhos? O que vai acontecer? Eu vou transferir calor para essa água. Eu vou transferir calor para essa água. Utilizando uma chama, né? Você observa aí que a água está próxima a uma chama. Então, eu estou transferindo calor para esse material, para essa água. O que vai acontecer? Essa mesma água que estava a 14,5 graus Celsius, ela vai aumentar a sua temperatura para 15,5. Então, o que aconteceu? Ela teve uma variação de temperatura ela sofreu aí uma variação de temperatura de mais 1 grau Celsius. Ela aumentou a sua temperatura 1 grau Celsius, não foi isso? Sim ou não? Sim? Não? Não? Sim? E aí? Foi, professor. Saiu de 14,5, foi para 15,5. Não é isso? Sim, foi isso que aconteceu. Jovens, eu quero saber então qual foi o tipo de calor que fez isso.
Qual foi o tipo de calor que proporcionou isso à água? Esse tipo de calor nós chamamos de quê? Esse tipo de calor nós chamamos de calor sensível. É o tipo de calor, a espécie de calor que apenas causa alteração da temperatura. É apenas o tipo que causa alteração da temperatura. Detalhe, provoca alteração de temperatura, sem que ocorra mudança de estado. Olha só, sem mudança de estado da matéria. Então, a água aqueceu de 14,5 para 15,5, mas permaneceu água líquida. Não é isso? Ela já estava líquida inicialmente e permaneceu líquida após o aquecimento. Então, quando uma substância ela sofre um aquecimento sem que haja alteração do estado, passe do líquido para o gasoso, eu passei ali a transferir calor do tipo sensível para ela. Professor, mas isso acontece também na diminuição de temperatura? Se por acaso ela perdesse temperatura. Eu poderia dizer que o tipo de calor era sensível também? Se eu diminuir aí 1 grau Celsius, o calor que ela perdeu é do tipo sensível também, professor? Sim. Viu, Júlia? É do tipo sensível também, Júlia. Professor, por quê? Porque ela está perdendo calor que proporcionou apenas a alteração da temperatura dela. Elismar, quando a substância aumentar ou diminuir a sua temperatura, sem que haja mudança de estado, sem passar do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, sem que haja mudança de estado, o calor é do tipo sensível. Ok? É importante vocês levarem isso em consideração. Porque vai haver depois um outro tipo de calor, que a gente vai falar quinta-feira, que é o calor do tipo latente. Esse sim está relacionado à mudança de estado. Ok? Então não esqueça, calor do tipo sensível é o calor responsável pela alteração de temperatura, sem mudar o estado da substância. E aí, galerinha, existe um chamado princípio fundamental da calorimetria. Esse princípio fundamental, todo princípio é uma lei, né? Todo princípio é uma regra que você tem que usar. E essa lei, ela vai tentar medir a quantidade de calor sensível. Quanto de calor sensível a substância perdeu ou quanto de calor sensível a substância ganhou? É isso que eu quero saber. Então, para descobrir essa quantidade de calor sensível, eu vou multiplicar a massa dessa substância com o seu calor específico com a variação de temperatura. Aí você tem que lembrar, tá? O que é variação, gente? A gente já viu isso aqui.
que seria variação, meu povo? Professor, pelo que eu lembro que o senhor falou, variação é uma diferença da temperatura. Então, seria a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, toda vez é assim que a gente calcula, né, professor? Toda vez. Tá? Toda vez é assim que a gente calcula. Temperatura final menos a temperatura inicial. Aí nós vamos encontrar essa quantidade de calor em calorias, tá? Em calorias, ou em joule, né? Como a gente viu agora há pouco. A massa tem que estar ou em grama ou em quilograma. Lembrando que se for em caloria, veja só, vou fazer uma relaçãozinha aqui, ó. Se você encontrar o calor em caloria, a massa tem que estar em grama, tá? Toda vez. Se você encontrar o calor em joule, então é porque a massa tem que estar em quilograma. Certo? Toda vez. Certo? O calor específico, ele depende da substância, a gente vai já falar sobre isso, e aí o calor específico eu vou dizer para vocês que depende da substância que o material é feito, tá? E aí a sua unidade é caloria por grama vezes graus Celsius ou joule por quilograma vezes graus Celsius. E a variação de temperatura tem que estar em graus Celsius. Então você não precisa se preocupar, aqui as questões sempre vão dar a temperatura em graus Celsius, você só precisa analisar só a questão da massa, tá? A massa tem que estar em quilograma para a gente encontrar uma quantidade de calor em joules. A massa tem que estar em grama para a gente encontrar uma quantidade de calor em calorias, certo? Show de bola. Essas unidades elas estão diretamente relacionadas. Perfeito, jovens. Dúvidas até aqui? Tranquilidade. Professor, e esse calor específico que o senhor falou, o que ele é? O que ele vai indicar para mim, esse calor específico? Vamos lá, ó. Esse calor específico, ele vai indicar para a gente a quantidade de calor necessária para fazer uma certa substância ter a sua temperatura elevada. Então, eu vou descobrir através desse calor específico se a substância ela precisa de muito calor sensível para alterar a sua temperatura, ou se a substância precisa de pouco calor sensível para alterar a sua temperatura, tá? Cuidado para não confundir, tá? Calor específico com quantidade de calor sensível. São diferentes. São diferentes. A quantidade de calor vai dizer quanto de calor, né, a substância perdeu ou ganhou. Já diz o final, a quantidade que ela perdeu ou ganhou. O calor específico vai dizer
se essa substância precisa de muito ou se essa substância precisa de pouco calor para aumentar a temperatura. Tá? Então, esse aí é um conceito prévio. Isso aí, a substância, ela já vai te dizer. Tá? A quantidade de calor é o que você vai procurar para saber, olha, essa quantidade de calor foi suficiente ou não? Então, você vai fazer um comparativo, né? E aí, eu tenho a informação seguinte. Quanto maior for o calor específico da substância, maior será a quantidade de calor que ela precisa para que aconteça variações de temperatura. Eu vou já mostrar a relação entre areia e água. Areia e água. Mas é uma coisa que a gente já tinha até falado antes nas nossas aulas. Se eu comparar água do mar com areia, areia, botei areia aí. Areia. Vocês acham que o calor específico da água, quando comparado com o calor específico da areia, quem é que é maior que quem? Vamos lá. Quando eu comparo a areia e a água, vamos imaginar aí o litoral. Se já teve gente aí que foi para o litoral, vai saber. Durante o dia, a gente já até comentou sobre isso nas aulas, né? Durante o dia, a água, ela aquece menos que a areia. A areia, ela aquece bastante. Ela aquece muito durante o dia. Rápido, ela sofre aquecimento. Você chega na praia 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Eu sou do tipo que gosta de ir para a praia para madrugar. Chegar lá na praia, saio só no final do dia. Tem que aproveitar, né? Não é todo dia que você vai para a praia. Então, vamos lá. Você chegou 8 horas da manhã. Você coloca ali os seus pés na areia. Relaxar. Aproveitar aí as férias. Você vai perceber que a areia está fria. Você vai lá para o mar, limpar seus pés. Tem gente que não gosta de areia, né, no pé. Então você vai lá limpar seus pés. A água está fria. Beleza, professor. A água está fria, a areia está fria. Início do dia. Chega meio-dia, você coloca os pés na areia de novo. A areia está quente. Chega, queima seu pé. Aí você vai limpar seu pé de novo lá no mar, na água do mar. A água do mar ainda está gelada. Menina, essa água não esquenta não. Sol quente desse. Professor, por que isso aconteceu? A água, ela vai precisar de maior quantidade de calor para que ela sofra o mesmo aquecimento da areia. Então, se a gente comparar a areia com a água precisa de maior quantidade de calor para sofrer o mesmo aquecimento da areia. A areia, ela já precisa de pouca quantidade de calor para sofrer aquele aquecimento. Aí olha bem o que está escrito aí. Quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor que o corpo precisa. Então, se a gente for comparar esses dois calores específicos, o da água será bem maior que o da areia.
tá? O da água é bem maior que o da areia. E aí, por isso que surge aquele fenômeno chamado brisa marítima, que a gente estudou lá nas propagações de calor. Certo, Maria Luísa, minha linda? Forte abraço, minha princesa. Tudo bem por aí? Canto do Buriti. Galerinha que tá aí com a gente. Beijão pra você, viu? Então, Maria Luísa, é por isso que você tem o fenômeno da brisa marítima e brisa terrestre, como a gente viu antes. É por isso que você tem o fenômeno do El Niño, que você estudou lá na geografia, tá? Então, esses fenômenos, eles são o fenômeno do El Niño, que é a criação aí de massas de ar quente, né? Então, esses fenômenos, eles estão relacionados exatamente com o calor específico de cada uma dessas substâncias. E aí eu trouxe para vocês aqui, jovenzinhos, algumas substâncias e os seus calores específicos. Qual foi o exemplo que a gente relacionou? Areia e água, né, Carol? Olha só. Areia com o seu calor específico igual a 0,2 e a água com seu calor específico 1. Então, a areia e a água, para aquecerem, elas precisam de, olha só, a areia precisa de quantidade de calor menor, já a água precisa de quantidade de calor maior. Não é não? Porque quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor que a substância precisa para sofrer um aquecimento. Vou deixar um tempinho para vocês e vou deixar uma pergunta. Bora lá, quero a participação de vocês. Carol, quero agora que vocês comparem, olha só. Quero agora que vocês comparem o etanol com a prata. Bora lá, etanol e a prata. Etanol e prata. Vou dar um minutinho para vocês e eu quero saber o quê? Comparando aí etanol e prata. Qual das duas substâncias precisa de maior quantidade de calor para sofrer um aquecimento? Qual das substâncias precisa de maior quantidade de calor? Etanol ou a água? Tá? Vou dar um minutinho para vocês e a gente volta já.
Vamos lá, pessoal. E aí? Quero saber a resposta de vocês. Etanol ou a prata? Quem é que precisa de maior quantidade de calor? É só você olhar qual é o maior número. Aquele que o calor específico for maior, então ele vai precisar de mais quantidade de calor. Bom? Jovens, então eu posso dizer para vocês que o etanol ele precisa de uma quantidade maior e a prata precisa de uma quantidade menor de quantidade de calor para sofrerem aquecimento. Tá? Show de bola? Não trouxe aqui, mas, por exemplo, a gasolina. A quantidade de calor que a gasolina ela precisa é bem maior do que o etanol. Por isso que a gasolina ela rende mais. Tá? Por isso que a gasolina ela acaba rendendo mais. Qualquer quantidade de calor produz aí o aquecimento do álcool, do etanol, e aí ele entra em combustão. Já a gasolina, você tem uma quantidade de calor bem maior que ela necessita para realizar o processo de propagação de calor, né? Então, assim que ela entra em combustão, bem menos que o etanol, e aí ela acaba sendo mais rentável quando eu trabalho com a questão de consumo, tá bom? Continuando aqui, jovens, o nosso último conceito é a capacidade térmica, tá? A capacidade térmica, ela é uma propriedade inerente à substância, tá? Ela não é uma característica da substância, tá? Como a gente viu que o etanol tem o seu calor específico, que a água tem o seu calor específico. Não é da mesma maneira, tá? E aqui eu já quero que você faça a distinção. Capacidade térmica é diferente de calor específico. Tá? É diferente, são coisas diferentes. Capacidade térmica já está mais relacionada com o formato do material, com a densidade do material, tá? Então, por exemplo, se a gente colocar duas substâncias de mesmo componente, por exemplo, eu pego aqui um bloco maior de alumínio e aí eu comparo com um bloco menor também de alumínio. Mesmo eles sendo feitos do mesmo material, eu posso dizer que eles têm capacidade térmica diferente. Como assim, professor? Sim, eles vão possuir capacidade térmica diferente. Professor, mas é o alumínio, é o mesmo material. Sim, eu sei. Mas, como o bloquinho maior tem mais alumínio e o bloquinho menor tem menos alumínio, esse primeiro, ele vai precisar de muito calor para sofrer um aquecimento. Já esse aqui vai precisar de menos calor para sofrer um aquecimento. Então, a capacidade térmica, ela vai definir aqui também qual é a quantidade de calor que um corpo precisa para sofrer um aquecimento. Porém, aqui eu não falo de substância. Aqui essa propriedade ela é inerente à substância, tá? Não é pela substância que eu digo qual é a que tem maior capacidade térmica. É pelo formato do material, tá?
Se um material é maior, mais grosso, mais denso, ele tem maior capacidade térmica. Já o menor, menos denso, menos massa, ele tem menor capacidade térmica, tá? Então, por exemplo, eu pego aí um copo de alumínio mais grosso e comparo com um copo de alumínio mais fino, certo? Carolzinha, se eu pego o copo de alumínio mais fino e coloco café quente, facilmente eu vou queimar a minha mão. Por quê? Porque como o copo de alumínio é fino, ele vai precisar de pouca quantidade de calor para sofrer um aquecimento. Ou seja, a capacidade térmica dele é menor. Certo? Já, olha só, já o copo de alumínio mais grosso, ele vai precisar aí de grande quantidade de calor para propagar esse calor para a sua mão, porque ele é mais grosso e acaba ele guardando mais aquele calor, tá? Guardando mais aquela energia térmica. Beleza? Então aí você tem que relacionar a capacidade térmica a essas duas expressõezinhas. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura e capacidade térmica também pode ser relacionada a quê? Ao produto da massa vezes o calor específico, tá bom? Então, é só você observar a situação que eu acabei de falar, né? Um vai precisar de pouca quantidade de calor para sofrer um aquecimento, já outro vai precisar de grande quantidade de calor. Isso está relacionado com o quê? Com a dimensão do material. Perfeito? Show de bola? Considerando então essas duas expressões, você pode calcular aí a capacidade térmica de qualquer maneira. Vai depender do que você tem na questão. Se você só tem a massa e o calor específico, não dá para você usar a primeira formulazinha da esquerda, né? Você tem que usar a segunda. Se você tem a quantidade de calor e a variação de temperatura, não dá para você usar a segunda fórmula, tem que usar a primeira. Então, vai depender do caso, vai depender da situação. E aí eu coloco aquilo que eu falei para vocês, né? Capacidade térmica independe da substância. Independe da substância. E sim das características do corpo, do objeto. Quais características? Dimensão, massa, densidade, tá? E não da substância que eles são feitos. Perfeito, galerinha? Vamos então fazer uma questãozinha. Olha só, vou fazer aqui uma questãozinha com vocês, chegamos na parte das atividades, e aí você encontra aí a nossa primeira questãozinha de hoje. Diz assim: a tabela abaixo apresenta a massa M de 5 objetos de metal, com seus respectivos calores específicos sensíveis. Então ele traz aí o Czinho de cada um desses materiais, tá bom? O objeto que tem maior capacidade térmica é o... Olha só, eu quero procurar aqui o que tem maior capacidade térmica. Beleza? Show de bola? Então aqui nós vamos ter que calcular do alumínio, do ferro, do cobre, da prata, do chumbo e identificar quais desses materiais possuem maior capacidade térmica. Então eu vou começar aqui com o alumínio. Capacidade térmica representada por Czão, tá?
Então, a capacidade térmica do alumínio será, vou colocar logo aqui, alumínio. Então, bora lá. Capacidade térmica do alumínio será a massa dele vezes seu calor específico. Então, a capacidade do alumínio será... Qual é o produto aí da massa vezes o calor específico? A massa do alumínio é o primeiro, 0,217. Vezes 100, jovens. Vezes 100. Deixa em grama, porque o calor específico também está em grama, né? Então não precisa transformar nada. Assim, a capacidade térmica do alumínio é 21,7 caloria por grau Celsius. Chamamos aqui do primeiro material. Vamos lá para o segundo material. Qual é o segundo na tabela? Ferro. Capacidade térmica do ferro, jovens. Vamos lá. Capacidade do ferro é igual a massa do ferro vezes calor específico do ferro. Capacidade do ferro, aí você vai substituir. Olha só. Já estava no cobre. 0,13 de calor específico e 200 de massa. Vamos lá. Massa 200 gramas vezes 0,113. Quanto é que dá aí essa capacidade térmica? 22,6, né? Caloria por grau Celsius. Confere. Vamos para a terceira substância. Até agora o ferro está ganhando. Terceira substância, cobre. Calor específico 0,093 e a massa 300 gramas. Então vamos lá para o cobre. Olha só. Capacidade térmica do cobre é a massa do cobre vezes calor específico do cobre. Então fica capacidade térmica do cobre é igual. Qual era a massa dele, jovens? 300, não era? Vezes calor específico 0,093. Então, capacidade térmica do cobre vai dar 27,9. Ok? Caloria por grau Celsius. Então, você está vendo que em todos eu só vou multiplicar a massa pelo calor específico. Né? Multiplicar a massa pelo calor específico. Próximo, jovens.
Próximo, se eu não me engano, é a prata, é? Isso. 0,056 vezes 400. Fazer aqui rapidão. Prata. Vamos lá. Prata. Qual o símbolozinho lá da prata? Da tabela periódica. AG, né? Massa da prata vezes calor específico da prata. Vamos lá. Massa era 400 vezes 0,056 de calor específico. Dá 22,4 caloria por grau Celsius. Até agora ninguém ganha, ninguém está ganhando do cobre, né? E o último é o chumbo. O chumbo vai ser o menor. O chumbo será o menor. Vamos lá. Voltar aqui. Chumbo 0,031 para 500 gramas de massa. Tá bom? Então vamos lá. Chumbo. Chumbo. PB, símbolozinho dele, é a massa vezes seu calor específico, o Czinho dele. Então, o chumbo será massa 500 vezes o calor específico, que é 0,031. E aí, jovens? 500 vezes 0,031. $15,5, né? Menorzinho aí. Jovens, então, para finalizar a nossa aula, gabaritaríamos o quê? O cobre, né? Como sendo o maior de todos, que tem aí um valor de 27,9. Perfeito? Jovens, vamos finalizar então essa aula, tá? Na próxima aula a gente vai falar do calor latente, porém eu vou trazer para vocês algumas questõezinhas envolvendo esse tema, tá? Envolvendo aí o tema de calor sensível também. E aí a gente vai trabalhar ainda mais essa quantidade de calor. Foco na próxima aula agora. Nos encontramos na quinta-feira. Tchau, jovens!